vou falar um pouquinho só sobre curvas no espaço, né? Porque a gente viu curvas planas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre curvas no espaço, que é muito parecido, e vou falar do vetor tangente. E aí, eu já vou começar a olhar para as derivadas, né? O que a gente chama de derivadas parciais de funções com mais de uma variável, tá? Então, eu vou explicar tudo direitinho, mas parece um pouco... os assuntos estão parecendo um pouco desconectados, né? Até aqui, eu mais ou menos preparei o terreno, né? Eu falei um pouco sobre cada coisa que eu vou usar, né? Mas o objetivo principal é chegar a estudar a variação das funções e máximos e mínimos, né? O objetivo principal é chegar a estudar máximos e mínimos de funções com mais de uma variável. Só que aí eu estou preparando o terreno, né? E essa preparação aí inclui vários tópicos, né? Que depois a gente vai... Tudo isso vai fazer sentido quando juntar tudo, né? Então, vamos lá. Curva parametrizada, né? Curvas em R3. Como a gente viu, né? As curvas planas eram o quê? Eram funções de uma variável real, né? Com duas coordenadas aqui, né? Eram de R, né? Uma curva, ela sai de um intervalo contido em R e chega no R2. Nesse caso, para curvas no espaço, eu vou pensar numa função que sai de um intervalo I e chega no R3. Então, para cada t, eu tenho a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. E essas coordenadas aqui são funções contínuas definidas nesse intervalo I. Tá? Então, aqui eu esqueci de escrever. O I é um intervalo, né, I contido em R. E x é igual a x de t, y é igual a y de t, z é igual a z de t, são funções contínuas em I. Tá bom? Isso é isso. Quer dizer, é como a gente tinha visto anteriormente, né? Quando era curva plana, a gente parava aqui com duas coordenadas. Agora, uma curva no espaço, eu aumento uma coordenada. Então, em cada ponto, para cada t, eu tenho as três coordenadas que dizem onde é que está o ponto naquele instante t. Né? A ideia é essa. E só para dar um exemplo aqui é a gama de t dada por cosseno t, seno t e t. Tá? E vamos pegar t positivo, que fica mais fácil para eu desenhar. Tá bom? Então, como é que eu vou enxergar que curva é essa lá no espaço? Vou desenhar aqui os três eixos. Aqui o eixo dos x, eixo dos y, o eixo dos z. E eu preciso imaginar onde é que estão esses pontos, né? O que a gente pode observar aqui é que as duas primeiras coordenadas satisfazem que equação? Eu tenho x igual a cosseno t, o y é seno t e o z é t, né? Essa é uma outra maneira de dizer qual é a curva. As duas primeiras coordenadas satisfazem a equação x2 mais y2 igual a 1, qualquer que seja t. Tudo bem? E esta equação, a gente sabe que se fosse geometria plana, x2 mais y2 igual a 1 é uma circunferência de centro na origem raio 1. Agora, se eu estou pensando em geometria espacial, né, se eu estou com os três eixos ali, esta equação diz o quê? Aqui está dizendo que o x2 mais y2, eles não saem
dessa distância aqui, da origem, mas o Z tá solto. Se eu olhar, não, sem olhar aqui, só olhando esta daqui, o Z está livre. Né? x2 mais y2 igual a 1 é uma equação. Eu tenho aqui a circunferência de centro na origem raio 1, mas o Z fica solto. O Z pode ser qualquer valor. Então, qualquer ponto aqui, ó, inclusive lá para baixo, né? Tá? Qualquer ponto que eu pegar aqui, nessa casquinha, o x2 mais y2 é 1 e o z é um z qualquer. Né? Então, eu tenho aqui um x, y, z com as duas primeiras satisfazendo a primeira equação. Então, isso aqui é uma equação de cilindro. Tudo bem? Claro, isso aqui é um cilindro. Só esta equação sozinha, né? Sem olhar para a curva, só olhando essa daqui. Deixa só eu voltar um pouquinho, porque eu acho que é importante que fique claro, quando a gente dá uma equação, para ter uma interpretação geométrica, você tem que saber qual é o espaço que você está considerando. Então, se eu estou na reta, x igual a 1 é um ponto. Né? Você tem aqui a reta, você põe o x igual a 1, isso dá um ponto. Se eu estou no plano, em geometria plana, a mesma equação, x igual a 1, dá o conjunto de todos os xy, tais que x é 1. Então, você tem uma reta. Né? Aqui você tem um xy com x igual a 1. Você tem uma reta. É a mesma equação, outro conjunto de pontos. E se você está no espaço, como é que fica aqui? X igual a 1. Se você está com a geometria espacial, esta mesma equação dá um plano vertical, né? Que contém aquela reta ali, né? O x igual a 1 aqui, mas o z está solto para ser quanto quiser. Né? E o y também está livre para ser quanto quiser. Né? Então, vocês têm aqui um plano. Tá? Então, nessa mesma linha de raciocínio, né, foi assim que eu raciocinei aqui. x2 mais y2 igual a 1 é uma equação de circunferência se eu estou em geometria plana. Agora, se eu estou em geometria espacial, essa mesma equação é um cilindro. Tudo bem? Tá, então, voltando aqui para a curva. Essa curva aqui, eu tenho, as coordenadas são cosseno t, seno t, t. As duas primeiras dizem que a imagem da curva está dentro de um cilindro. Tá certo? Porque essas duas primeiras coordenadas satisfazem a equação do cilindro. Tá? Aqui um cilindro assim, tá bom? E aí, o t, a terceira coordenada, vai subir. Então, se fosse uma curva plana, a gente sabe que o par cosseno t, seno t é uma circunferência e a curva vai andando assim, né? Agora, aqui é a mesma coisa, só que ela vai girar, a projeção é isso. Mas esta terceira coordenada faz o z aumentar, né? Então, o ponto vai subindo, conforme o t aumenta, o ponto vai subindo. Tudo bem? Então, que curva fica essa? Que curva é essa? Começando para t igual a 0, dá cosseno 0, seno 0, 0, dá 1, 0, 0. Né? Esse aqui é o gama de 0. Começa daqui, e aí, conforme o t vai aumentando, esse par cosseno-seno vai girar, mas a terceira coordenada aumenta. Então, ele vai subindo e vai lá para trás, aí sobe de novo e vai lá para trás e assim por diante. Tá bom? Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? O que fica bem aqui em cima. Que o x é 1, o y é 0,
o z é quanto? Esse ponto aqui é quem? Dois π, então, tudo bem? Tá? Então, para cada intervalo de tamanho 2π, ele completa mais uma volta, né? Então, ele vem aqui em cima e volta lá. Tá? Então, essa curva aqui, que parece a espiral do caderno, né? Parece uma espiral assim. O nome é hélice. Tá? O nome que os matemáticos dão para essa curva é uma hélice circular. Tá? Tudo bem? Ficou claro ou vocês têm alguma dúvida? Tudo bem? Bom, o que eu vou falar também, rapidamente, é sobre a reta tangente a uma curva dessas, tá? Em cada ponto. Como é que eu faço para achar a equação da reta tangente? E vou apagar aqui. Então, eu vou fazer os desenhos só no plano para facilitar um pouco, mas o que eu vou falar vale também no espaço. Então, se eu tenho uma curva gama, cujo traçado é esse, eu quero determinar a reta tangente num certo ponto, gama de T0. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer como foi feito para determinar a equação de reta tangente a gráfico. Eu vou pegar um outro t diferente aqui, um gama de t, e vou olhar, em vez de olhar como ponto, eu vou olhar como vetor, o vetor que tem origem aqui. Tá certo? Porque cada ponto do espaço, você pode pensar no vetor que tem o vetor posição daquele ponto, né? Então, eu vou olhar aqui o vetor, este vetor aqui, que é o gama de T0 também, e este outro vetor. Tá? E a diferença entre os dois é esse vetorzinho aqui. Esse aqui é o vetor gama de T menos gama de T0. Tudo bem? Então, se eu fizer gama de T menos gama de T0, isso aqui é um vetor que tem a mesma direção que qual outro, né? Que gama de T menos gama de T0 sobre T menos T0, concorda? Porque eu estou dividido por um número. Se eu multiplico um vetor por um número, eu não mudo a direção. Eu posso mudar o sentido, mas não muda a direção. Tudo bem? Bom, como é que eu faria essa conta aqui? Isso aqui são as coordenadas, né? É o x de t, y de t, z de t, menos x de t0, y de t0. São contas que eu faço com vetores, né? Z de t0. Sobre t menos t0, e a gente faz coordenada a coordenada. Tudo bem? Eu faço o primeiro menos o primeiro, o segundo menos o segundo, o terceiro menos o terceiro, depois eu divido tudo. Então, isso aqui é x de t menos x de t0 sobre sobre t menos t0, y de t menos y de t0 sobre t menos t0 e z de t menos z de t0 sobre t menos t0. Tá bem? Bom, agora vamos pensar no limite, né? Quando eu fizer o t se aproximar de t0, este ponto vai vir mais para cá. Então, este vetor diferença aqui, o gama de t menos gama de t0, o que vai acontecer? Se o ponto vem se aproximando aqui, a direção do vetor, ele vai vindo assim, ele vem vindo até
A ideia é que a direção do vetor vai ficar no limite e vai dar a direção da tangente aqui. Tá? Então, se o limite existir, e quando é que o limite vai existir? O limite vai existir se cada um desses existir. Então, se esta função, se a função x for derivável em t0, a y também e o z também, então se essas três funçõezinhas forem deriváveis, né, as funções x, y, z, que são as componentes de gama. Então, se x de t, y igual a y de t e z igual a z de t forem deriváveis em t0, então eu vou ter um gama' de t, gama' de t0 vai ser o limite, quando t tende a t0, disso aqui, né, de x de t menos x de t0 sobre t menos t0, y de t menos y de t0 sobre t menos t0, e de novo z de t menos z de t0 sobre t menos t0, que nada mais é do que a derivada do x calculado em t0, y' calculado em t0, z' calculado em t0. Tá? E isso daqui a gente chama de vetor tangente a gama no ponto gama de t0. Tá? Esse vetor gama' de t0 é chamado vetor tangente a curva gama em gama de t0, eu vou escrever assim, no ponto gama de t0, e vou repetir aqui o desenho, aqui tem a curva gama, aqui eu tenho um gama de t0, e vocês já aprenderam, né? O vetor, ele não tem uma posição, uma só posição, você pode aplicar o vetor em qualquer ponto. A gente coloca ele aqui, né? Eu poderia representar em qualquer ponto do plano, mas eu represento aqui em cima do ponto onde eu estou calculando gama de t0, tá? Então, esse daqui seria o vetor tangente a gama no ponto gama de t0. Bom, eu falei tudo isso porque eu tenho... antes de avançar, vamos calcular só o vetor tangente àquela curva do exemplo? No exemplo... Vou calcular só num ponto, para vocês verem que é razoável, né? O resultado está razoável. Eu tenho gama de t igual a cosseno t a hélice, né? Cosseno t, seno t e t. Essa hélice aqui. E aí eu quero, para t positivo, e vamos calcular a equação da reta tangente. Não só o vetor, mas vamos achar a reta tangente, determinar uma equação para a reta tangente a gama em gama de π sobre 3, tá bom? Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Como é que vocês começariam? Para determinar a reta tangente, eu vou derivar a curva, né? Vou calcular a gama' de t, que é... então, a gama de t é cosseno de t, seno t, t. Então, as derivadas, né, das três funçõezinhas são menos seno de t, cosseno t e 1. Tudo bem?
se eu quiser no ponto, para t igual a π sobre 3, o que a gente tem? O gama de π sobre 3 é cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3 e π sobre 3. É esse o ponto, né? Isso aqui é fazer a circunferência. Π sobre 3 está mais ou menos aqui em cima, né? O cosseno é meio. O seno é raiz de 3 sobre 2. E aqui é π sobre 3. Tá? E a derivada, o gama' de π sobre 3, é aqui, ó. É menos seno, que é menos raiz de 3 sobre 2, cosseno, que é meio, e 1. Tudo bem? E como é que fica a equação da reta? A equação da reta que passa por esse ponto e tem a direção deste vetor. Tá? Então, isso aqui a gente olha como ponto e esse aqui é o vetor. Né? Então, quando t é π sobre 3, a coordenada x é meio, o y é um pouquinho, é que o meu desenho não ajuda, né? O y é raiz de 3 sobre 2 e o z é esse π sobre 3. Então, eu tenho aqui um gama, acho que mais ou menos assim, gama de π sobre 3. Esse é o ponto. E aí, o vetor tangente é este. Então, vocês reparem que a primeira coordenada é negativa. Então, o vetor aponta no sentido contrário do eixo, né? O sentido positivo do eixo está para cá. E o vetor está apontando para trás. E aqui os dois são positivos. Então, o x está crescendo, o z, né? A coordenada y aponta no sentido do crescimento. Eu escrevi errado. Crescimento do y e o z também. Então, está razoavelmente coerente. Eu vou fazer bem compridinho, só para ficar claro na figura. Esse aqui seria o gama' de π sobre 3. Tá claro? Tá. Então, tá bom. E a reta? Porque eu pedi a reta, né? Qual é a equação da reta tangente? Se eu tenho um ponto e um vetor, qual é a equação da reta tangente? Pega o ponto e soma, né, com múltiplos do vetor. Então, lambda vezes o vetor e faz o lambda variar. Mas isso é uma equação? Porque eu estou escrevendo assim porque é assim que eu às vezes vejo o aluno escrever. Mas isso aqui não está bom. O que falta para eu chamar de equação? Falta um igual, né? Tem que dizer que isso aqui é igual a quê? São os pontos da reta. As coordenadas, então, se fosse escrever em coordenadas, seria os pontos de coordenadas x, y, z da reta são aqueles que, dados por aquelas continhas ali. Meio, raiz de 3 sobre 2, π sobre 3, mais múltiplos do vetor menos raiz de 3 sobre 2, meio e 1, e faz o lambda variar. Tá? Essa é a equação da reta. É a equação vetorial, né? Uma coisa que a gente vai usar bastante, só para vocês terem uma ideia, vai ser bastante importante para o que vem pela frente, quando eu tenho o gráfico de uma função, eu tenho um gráfico de uma função aqui, uma função z igual a f de xy, e aí eu quero saber se uma curva gama, se a imagem da curva está contida no gráfico da f ou não. Então, isso vai ser importante, sabe por quê? Imagina, eu tenho o gráfico de uma função. Em algum momento eu vou achar o plano tangente num ponto. Então, eu tenho um gráfico e eu tenho, num ponto, eu quero determinar a equação do plano tangente ao gráfico naquele ponto.
Uma propriedade que o plano tangente tem que ter é que ele tem que conter todas as retas tangentes às curvas que estão no gráfico passando por aquele ponto. Então, você tem um gráfico, fixa um ponto. Imagina uma curva passando por aquele ponto. A curva no gráfico, né? Então, tem uma curva aqui e tem a reta tangente. Tem outra curva, outra reta tangente, outra curva. Então, são infinitas curvas passando por aquele ponto e todas elas têm a reta tangente. O plano tangente tem que ter a propriedade que o plano tangente contém as retas tangentes das curvas que estão no gráfico. Tá? Então, a gente vai precisar chegar ali, né? Logo. Então, é importante saber, olhar para uma expressão de uma curva e saber se a imagem da curva está contida no gráfico da função. Né? Como saber se a imagem de uma curva está contida no gráfico de f, tá? Uma curva gama. Tá bom? E aí, não é difícil fazer isso, é só entender qual é a conta que tem que fazer, né? Isso daí que é uma continha que a gente faz e só entender o que é isso. Então, vamos lá. Como é que é o gráfico? O gráfico de uma função, aqui tem um gráfico de uma f, é z igual a f de xy. Como é que são os pontos que estão aqui no gráfico? Como é que você descreve? São 3 coordenadas, né? Aqui tem o xy aqui embaixo. Quais são as coordenadas do ponto que está lá no gráfico? As 2 primeiras são o x e o y, né? E a terceira é o f de xy. Tá. E agora vem a pergunta. Então, tá aqui o gráfico e aqui tem a curva, gama de t, dada por x de t, y de t, z de t. Como é que eu sei que esse conjunto de pontos está dentro do gráfico? Então, a imagem de a gama está dentro do gráfico da f se acontecer o quê? O que tem que acontecer para um ponto qualquer estar no gráfico? A terceira coordenada tem que ser o f das 2 primeiras. Isso vai ter que acontecer com cada ponto da curva. Tá certo? Então, o z de t tem que ser o f de x de t, y de t. Então, isso aqui acontece se o z de t for o f de x de t, y de t. Tá bom? Aí você tem certeza, tá certo? A terceira coordenada é o f das 2 primeiras. Aí eu tenho certeza que a imagem da gama está dentro do gráfico da f. Tá, então eu estou... o que eu estou fazendo aqui é traduzir uma ideia geométrica para uma coisa algébrica. Vocês têm que fazer esta conta para poder responder a essa pergunta. Tá? Estou fazendo aqui um link entre duas coisas. Tá certo? Então, só para dar um exemplo, eu vou fazer o exercício 1 da lista 2, né? Que já está lá na internet. Tá? Então, eu vou fazer só o 1A. Exercício 1A da lista. Eu tenho uma f de xy igual a raiz quadrada de x2 mais y2 mais 4. E a gama de t é t cosseno t, t seno t e raiz quadrada de t quadrado mais 4. Isso aqui para t positivo. Tudo bem? E aí ele quer que verifique
que a imagem de gama está no gráfico de F. Tá? Então, é verificar que a imagem da gama está dentro no gráfico de F. Tá? E aí, eu tenho que calcular F dos dois primeiros e ver se dá ou não a terceira coordenada. Então, nós vamos começar de um lado e terminar do outro. F de t cosseno t, t seno t. Quanto é? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que você quer verificar que isso é igual à raiz quadrada de t2 mais 4. Mas está errado começar daqui. Você já está começando de uma coisa que você não sabe. Isso, do ponto de vista da lógica, não serve. Se você começa pelo fim, está errado. Né? Isso aqui não é considerado... Não é uma técnica. Você começa pela tese, né? E depois cancela, dá zero igual a zero. Isso está errado. Né? Como raciocínio, não serve. Você tem que começar de um lado, simplificar e chegar no outro. Mostrar que é igual mesmo. Né? Então, quanto dá F de t cosseno t, t seno t? Isso aqui é raiz quadrada de t cosseno t ao quadrado mais t seno t ao quadrado, né? Eu estou substituindo o x, o y, mais 4. Tudo bem? Isso aqui dá igual a raiz quadrada de t quadrado cosseno quadrado de t. Posso já pôr em evidência? Aqui dá t quadrado seno ao quadrado. Tudo bem? Mais 4. E aí a gente usa que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Isso aqui fica raiz quadrada de t quadrado mais 4. E agora sim, eu mostrei que isso é o z de t.